Olá pessoal, dando continuidade à disciplina ENG 733, Desenvolvimento de Sistemas Embarcados para Agricultura Digital, nesta aula 2 falaremos sobre a programação das placas que compõem a família Arduino. Nesta aula, iremos abordar os seguintes conteúdos. Primeiramente, vamos apresentar as portas disponíveis em algumas das placas da família Arduino. Em seguida, vamos falar sobre o Tinkercad, uma plataforma que nos permite simular a utilização do Arduino sem ter um Arduino em mãos. Vamos também falar do ambiente de desenvolvimento integrado à IDE do Arduino. É este programa de computador que nós iremos utilizar para fazer a programação do nosso Arduino. Em seguida, vamos apresentar como nós programamos para interagir com as portas do Arduino. Vamos começar com as portas digitais, fazendo leitura e escrita. Em seguida, vamos passar para as portas analógicas. Vamos falar sobre as portas de modulação pela largura de pulso, que são as portas PWM. E por último, vamos ver como nós programamos as portas de comunicação digital, especificamente utilizando os protocolos UART, SPI e I2C. Para nós desenvolvermos um sistema embarcado utilizando uma plataforma ou um microcontrolador, nós precisamos conhecer de uma forma muito clara quais são as portas que aquele determinado microcontrolador ou plataforma disponibiliza. Então, como nessa aula nós iremos abordar programação em Arduino, eu vou apresentar o diagrama de pinos de algumas das placas da família Arduino. Aqui nós temos o diagrama de pinos do Arduino Uno, que eu estarei utilizando nesta aula. Então, Arduino está aqui, seria uma visão superior do Arduino. Aqui temos a porta USB, que é a porta que nós iremos usar para conectar o Arduino com o computador e fazer a programação. Aqui temos o Power Jack, que é um conector para alimentação do Arduino. Lembrando que o Arduino aceita alimentação via Power Jack de 7 a 12 volts. Aqui temos um botão de reset para reiniciar o microcontrolador do Arduino. E aqui nós temos duas linhas de pinos. Começando aqui, os pinos no Arduino são apresentados na forma de números. Então nós começamos do número 0, vamos até o número 13 e aqui nós temos de A0 a A5. Aqui nós temos os pinos digitais do Arduino. Então nós começamos pino 0, pino 1, pino 2, pino 3, até o pino 13. E observe aqui, temos o número de pinos de 1 a 13, como eu comentei. E esses pinos, eu ainda comentei que eles são digitais. Então você tem o digital 0, o digital 1, digital 2, até o digital 13. Algum desses pinos digitais, eles também têm outras funções. Normalmente, a maioria dos pinos dos microcontroladores são multifunções. Ele pode ser utilizado para diversas funções. Você define a função via software, via programa de computador. E normalmente, um pino ele só pode ser utilizado para uma função. Então, se você definiu no programa que aquele pino vai ter uma determinada função, sempre você vai utilizar aquele pino para aquela função em todo o seu programa, em todo o seu sistema embarcado. Então, os pinos digitais de 0 a 3 eu já comentei. Por exemplo, o pino 0 e 1, além de ser pino digital, ele é porta serial, que seria o RX e o TX.
que é exatamente o protocolo de comunicação UART, que nós veremos no final desta aula. Algum dos pinos digitais do Arduino serve para modulação por largura de pulso, que é o PWM. Nós ainda veremos isso nessa aula. Então, o pino 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11 são pinos que suportam modulação por largura de pulso. Aqui nós temos ainda um pino de ground, que seria o referência em um circuito eletrônico em corrente contínua. Desse lado, nós temos os pinos para leitura de sinais analógicos. Nós veremos também como ler sinais analógicos no Arduino. Então, nós temos aqui 6 pinos de entrada analógica, de A0 até A6. Apesar desses pinos estarem especificados como pinos de entrada analógica, estes pinos também podem ser utilizados como entradas e saídas digitais. Basta configurar via programa de computador que esses pinos vão ser utilizados para entrada e saída digitais. Especificamente, o pino A4 e A5 do Arduino Nano são os pinos utilizados no protocolo de comunicação I2C, que veremos nesta aula. Aqui nós temos alguns pinos relacionados à energia, seja alimentação do microcontrolador ou sinais, para nós acionarmos qualquer dispositivo que esteja conectado no Arduino. Esse primeiro pino é um pino VIN, então é um pino de entrada de energia. Então, em vez de eu utilizar o Power Jack para fornecer energia ao microcontrolador, eu posso usar esse pino VIN. Aqui eu tenho 2 pinos de ground, que seria o referência, seria o 0 volts. Aqui eu tenho uma saída 5 volts, uma saída 3 volts, e aqui também eu tenho a outra saída 3 volts. Aqui, em vez de eu usar um reset via botão, eu posso fazer um reset por um sinal externo. Então, eu alimentando esse pino com um nível lógico alto, por exemplo, nós reiniciamos o microcontrolador. E esse pino aqui, ele não tem conexão. Ao longo das aulas, vocês entenderão melhor como nós utilizamos cada uma destas portas do Arduino, os pinos do Arduino. Já nesta imagem, eu trago o diagrama de pinos do Arduino Mega 2560. O Arduino Mega 2560 ele tem a característica de apresentar uma quantidade de pinos muito maior, muito superior ao Arduino Uno. Então, nós temos aqui o microcontrolador do Arduino, que é o ATmega 2560. Da mesma forma que nós temos o USB, a porta USB e o Power Jack. E nós temos 3 fileiras de pino. Uma aqui na parte inferior e outra aqui à esquerda. Começando aqui, nós temos aqui, basicamente, nesta região, a mesma pinagem, os mesmos pinos do Arduino Uno. Então, nós começamos digital de 0 a 13, sendo que o 0 e 1 também pode ser utilizado como serial. Aqui, todos os pinos 0 a 13 podem ser utilizados como PWM. Aqui, nós temos algumas portas seriais adicionais. O Arduino Mega contém 4 portas seriais, então você consegue conectar 4 dispositivos seriais simultaneamente. Então nós temos aqui a serial 0 estaria aqui, e aqui nós temos serial 1, 2 e 3. As portas para comunicação I2C estão aqui no pino 20 e 21. Todos os pinos aqui dessa parte superior, cujo diagrama está aqui, funciona como pinos digitais, sendo que
este extremo à direita fornece 5 volts e esses dois pinos da esquerda são referência, é o 0 volts, o GND. E além desses 13 pinos PWM, vocês podem observar que o 45 também é PWM, assim como o 44 e o 46. Aqui os pinos 50, 51, 52 e 53 são os pinos para protocolo de comunicação SPI ou SPI. No Arduino Uno, eu esqueci de apresentar no slide anterior, pois o diagrama não apresentava. No Arduino Uno, os pinos para protocolo SPI estão no pino 10, 11, 12 e 13. Lá na aula sobre protocolo SPI, eu vou apresentar a ligação, né, desses pinos. Aqui, para finalizarmos, nós temos os pinos digitais, os pinos analógicos do Arduino Mega. Então, observem que o Arduino Mega tem 16 pinos de entrada analógica, iniciando em A0, indo até A15. Da mesma forma, esses pinos analógicos do Arduino Mega também podem ser configurados via programa de computador para serem utilizados como pinos digitais. E aqui, também, similar ao Arduino Uno, nós temos os pinos relacionados à energia, o VIN, GND, saída de 5 volts e saída de 3 volts. Neste slide apresentamos o diagrama de pinos do Arduino Pro Mini. O Arduino Pro Mini é baseado no ATmega 328, assim como o Arduino Uno. O diferencial do Arduino Pro Mini é que ele não contém um conversor serial USB e um conector USB. Então, nós precisamos de um conversor serial USB externo para fazermos a programação do Arduino. Esse conversor serial USB externo é conectado nestes pinos aqui da parte superior. Neste lado nós temos pinos digitais do Arduino Pro Mini, indo de 0 até 9. Nessa parte inferior nós temos 4 pinos analógicos, sendo aqui o A4 e o A5 são os pinos para protocolo I2C. Deste lado, nós temos pinos digitais, sendo que 4 desses pinos podem ser utilizados como pinos de entrada analógica, seria o A0, A1, A2 e A3. Lembrando que o A4, A5, o A6 e o A7 estão aqui na região inferior. Da mesma forma que o Arduino Uno, pino 10, 11, 12 e 13 podem ser utilizados para o protocolo de comunicação SPI. Para alimentar o Arduino, nós utilizamos esse pino ROM, que nos permite alimentar o Arduino com tensões de 7 a 12 volts, ou se nós tivermos uma tensão já regulada em 5 volts, nós podemos utilizar esse pino VCC e o seu GND. Para saber a pinagem das demais placas da família Arduino, eu recomendo vocês consultarem na internet ou acessar diretamente o site oficial do Arduino. Vamos agora apresentar o Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma online e gratuita que nos permite desenvolver e simular programas em Arduino. E além disso, nós conseguimos simular componentes eletrônicos que estão conectados no Arduino. Para vocês utilizarem o Tinkercad, vocês precisam acessar esse site, fazer um login,
fazer um cadastro e começar a utilização. Eu vou agora demonstrar como utilizar a plataforma Tinkercad. Eu estou aqui no site da plataforma www.tinkercad.com. Vou clicar em entrar, vou fazer login com conta Google, vou selecionar o meu Gmail. Já estou logado na plataforma. Vou clicar aqui em circuitos, criar novo circuito. Vou aguardar carregar. Carregou. Este é o ambiente de simulação do Tinkercad. Eu tenho aqui algumas ferramentas: virar componente, deletar componente, voltar. Aqui eu clicando, eu posso ver o código. Aqui eu inicio simulação. Aqui eu exporto. Aqui eu tenho os meus componentes eletrônicos que eu posso utilizar na simulação. Eu posso selecionar básico ou posso clicar aqui em todos. Então eu tenho aqui componentes de uso geral, resistores, capacitores, indutores. Eu tenho botão, potenciômetro, vários sensores. Inclusive vários deles nós vamos utilizar aqui nesta disciplina. Eu tenho LEDs, que são dispositivos de saída. Eu tenho motores, servomotores. Eu tenho displays matriciais 16x2. Eu tenho baterias e outras fontes de potência. Eu tenho protoboards. Tenho alguns microcontroladores, inclusive o Arduino Uno. Eu tenho instrumentos multímetro, gerador de função, osciloscópio. Eu tenho circuitos integrados, controladores de potência, conectores, circuitos integrados para lógica booleana, ou seja, uma infinidade de componentes para simulação de circuitos eletrônicos. Eu vou clicar no Arduino, arrastar para minha tela. Se eu quiser deletar um componente, eu clico na lixeira. Eu retorno com ele. Se eu quiser girar, eu clico nesse botão e giro o meu componente. Trouxe aqui o meu Arduino. Eu trazendo o Arduino, eu habilito a aba de código, onde eu consigo desenvolver um programa para o Arduino. Eu tenho uma modalidade de programação em blocos, porém nessa disciplina nós vamos utilizar programação em texto. Vou dar OK. Aqui eu tenho um exemplo de código de um programa para Arduino. Especificamente, esse programa aqui, ele faz piscar um LED interno que tem no Arduino. Nós veremos ainda nesta aula toda essa sintaxe de programação para Arduino. Eu tenho aqui um código de exemplo. Simplesmente eu vou clicar em iniciar simulação. Vocês observam, como eu comentei, esse programa ele faz piscar o LED interno que está no Arduino. Então, a nossa plataforma de simulação está funcionando. Vou parar a simulação. Essa região de programação ela é editável, então eu posso apagar esse programa e inserir um outro programa do meu interesse. Aqui esse LED está piscando a cada 1 segundo. Eu vou modificar para ele piscar a cada 2 segundos. Modifiquei o código, cliquei em iniciar simulação. Já está simulando com 2 segundos, então ele fica 2 segundos ligado, 2 segundos desligado.
Essa programação, como eu já falei, nós veremos ainda nesta aula. Eu só estou aqui demonstrando a plataforma Tinkercad para vocês. Vou parar a simulação. Vou aqui, para exemplificar, vou fazer uma ligação. Vou colocar aqui um resistor. Vou usar um LED. Eu arrastando o componente, eu consigo organizá-lo. Eu clicando aqui, eu consigo girar esse componente. Posso trazer aqui. Eu clicando aqui em um dos terminais do LED e arrastando, eu habilito a ferramenta de fio. Então eu vou pegar aqui, eu vou ligar este pino no GND. Vou pegar aqui esse outro terminal, cliquei, segurei, vou aqui ligar nesse terminal do resistor. Cliquei aqui, vou ligar aqui no pino 8. Nós veremos todo o significado, dessas ligações ainda nessa aula. Por enquanto, eu só estou demonstrando. Vou voltar aqui no código. O LED interno do Arduino, ele está no pino 13, por isso que tem aqui esse número 13. Eu vou mudar aqui para o número 8, indicando que eu estou usando agora o pino 8 do Arduino. 8. Aqui eu vou mudar para 8. E aqui eu vou mudar para 8. Vou clicar em iniciar simulação. Observe aqui que agora o meu LED externo está piscando a cada 2 segundos e esse LED está na porta 8. Clicando aqui eu volto no código e eu posso aqui inserir quantos componentes eu desejar. Se eu quero utilizar o motor, eu arrasto o motor e trago e arrasto todos os circuitos, os componentes necessários para fazer esse motor funcionar. Vamos agora apresentar o ambiente de desenvolvimento oficial do Arduino, que é o Arduino IDE. Para vocês instalarem o Arduino IDE no computador de vocês, vocês devem acessar o site www.arduino.cc/en/software, verificar lá a opção de download e fazer o download conforme o sistema operacional do computador de vocês. Vocês fazendo o download, vocês vão fazer a instalação e vocês vão executar o Arduino IDE, obtendo uma tela, uma janela similar a esta daqui. Nós temos aqui um menu principal, assim como tem na maioria dos programas de computador para o Windows. Aqui nós temos alguns botões de atalho, um para compilar, um para gravar o programa na placa Arduino, um botão para novo programa, para abrir programa, para salvar programa. E aqui nós temos o monitor serial. Essa área em branco é a nossa área de programação, onde nós vamos digitar o nosso código. Aqui abaixo nós temos um console do compilador, onde vai mostrar várias mensagens durante a inserção do nosso programa no Arduino. E aqui nós temos uma barra que mostra qual placa está conectada em nosso computador. Na primeira vez que vocês conectarem um Arduino no computador de vocês, o Windows provavelmente irá instalar um drive do
conversor serial USB que existe no próprio Arduino. Em alguns casos, principalmente para o Arduino Nano, pode ser necessário que vocês baixem e vocês façam a instalação manual desse drive do conversor serial USB. Vamos agora demonstrar o Arduino IDE. Eu estou aqui no meu ambiente Windows, eu já tenho a IDE Arduino instalada. Durante a instalação ele já criou esse atalho, clico 2 vezes, está abrindo a Arduino IDE. Aqui está, por padrão, ele sempre abre o último programa que eu estava trabalhando. Vou apagar esse programa. Como eu havia comentado, como eu já havia mostrado, esse é o IDE Arduino. Aqui eu tenho algumas ferramentas. Durante essa aula eu provavelmente vou utilizar várias dessas ferramentas. Então aqui nós temos um menu, aqui aqueles botões de atalho que eu comentei com vocês. Aqui essa região preta é um console de debug e aqui vai mostrar qual Arduino, qual placa está conectada no meu computador. Aqui eu vou desenvolver o meu código. Para eu selecionar qual placa eu estou utilizando no meu desenvolvimento, eu venho aqui placa, Arduino, e seleciono aqui qual versão do Arduino eu estou utilizando. Por exemplo, eu estou aqui agora com um Arduino Mega 2560. Então, eu seleciono Arduino Mega 2560. Eu vou conectar o Arduino Mega 2560 no meu computador. Observem aqui que em porta, ele automaticamente reconheceu que o meu Arduino está na porta COM6 do meu computador. Eu clico. Pronto, eu estou apto a desenvolver o meu programa. Uma vez que eu desenvolvi o programa, eu venho aqui em carregar. Clicando em carregar, eu vou transferir o meu programa que está na IDE para a memória do microcontrolador do Arduino. Ou eu posso, ao invés de clicar em atalho, eu vim aqui em Sketch, carregar. Ou Ctrl U, que é o nosso atalho. Para me salvar o programa, arquivo, salvar como. Eu salvo o programa no HD do meu computador, para mim abrir posteriormente, fazer modificação ou continuar o desenvolvimento. Por hora, isto que eu queria apresentar para vocês. Apresentar o ambiente de desenvolvimento integrado que nós iremos utilizar nesta aula para o Arduino, e na próxima aula, aula 3, nós iremos utilizar este mesmo ambiente para programar, para desenvolver programas para o ESP32. Uma vez que nós já conhecemos o diagrama de pinos do Arduino, já sabemos como utilizar a plataforma Tinkercad ou como usar o IDE Arduino, podemos desenvolver o nosso primeiro programa C++ no Arduino. Lembrem da aula 1 que eu comentei que Arduino utiliza a linguagem de programação C++. Eu estou aqui novamente com a minha IDE Arduino aberta. Na primeira vez que vocês instalarem a Arduino IDE no computador de vocês e executarem, provavelmente vocês irão ver uma tela similar a esta. Vamos lá. Como eu comentei, esse aqui é o ambiente de programação, onde nós vamos digitar nesse código.
Aqui eu esqueci de comentar na aula de apresentação da ideia Arduino, que vocês virem aqui em Arquivo, Exemplos, vocês têm uma infinidade de exemplos de códigos para Arduino. Então, por exemplo, pinos digitais. Você tem aqui exemplo de como aciona um botão, como você lê o sinal de um botão usando Arduino. Analógico, você vê aqui um exemplo de como que você lê uma entrada analógica com Arduino. Como você lê um sensor específico, como você trabalha com strings no Arduino. Se você estiver utilizando uma cape, né, uma shield Ethernet, como que você usa uma shield Ethernet no Arduino, como que você utiliza um módulo de cartão de memória no Arduino, como que você utiliza um servo, como que você usa algum dispositivo, algum acessório Arduino que nos permite comunicação GSM, né, que seria utilizando em um chip de celular. E à medida que você instala bibliotecas no Arduino, esses exemplos das bibliotecas também aparecem aqui. Nós veremos também nessa aula como que nós instalamos bibliotecas no Arduino. Então, se vocês para vocês entenderem, se vocês estão com dúvida de como desenvolve um determinado programa para uma determinada aplicação, vocês podem aqui consultar exemplos e com certeza terá um exemplo similar ao que vocês precisam. Basta vocês então, por exemplo, digitar o botão. Aqui é o botão, é o exemplo, né, de como ler um botão. Basta vocês abrirem esse exemplo, ler o código, copiar, colar para o código de vocês e fazer as devidas alterações. Vou fechar aqui. Então, voltei aqui na minha tela principal. Essa daqui já é a estrutura de programa em C++ que o Arduino utiliza. Programação C++, quando você coloca // é um comentário, ou seja, né, quando esse código for transferido para o Arduino, estas linhas que tem // são comentários e elas não serão enviadas para o Arduino. Então, lembrando aqui que Arduino utiliza programação em C++. Então, isso aqui é um comentário. A estrutura de programa C++ para Arduino tem duas funções. Tem uma void setup e uma void loop. Esta void setup será a parte do código onde nós vamos nós vamos configurar alguma coisa relacionada ao nosso Arduino. Lembrando que essa função setup ela é executada pelo Arduino apenas uma vez quando o microcontrolador é iniciado. Da mesma forma, toda vez que a gente aperta aquele botão reset, significa que o microcontrolador foi reiniciado, então novamente ele executa essa função setup. Então, se você pensar como que o Arduino interpreta esse programa, ele começa interpretando de cima para baixo. Então ele lê aqui essas linhas iniciais, entra na função setup, vai executar tudo que está na função setup, saindo da função setup, ele vem para a função void loop. Essa função void loop, como o próprio nome já diz e já está aqui, nesta void loop é onde nós vamos colocar o código principal do nosso programa. E essa void loop, ela sempre fica em loop, ou seja, o Arduino vai sempre executar as instruções que estão aqui dentro de forma contínua. Então, lembrando que, só para comentar,
Eu sempre aqui nessa disciplina vou comentar o código, porque é uma boa prática de um programador sempre comentar o seu código para facilitar o seu entendimento posteriormente. Imagine que nós desenvolvemos esse código hoje e daqui a um ano você deseja voltar nesse código e ver o que ele faz. Se ele estiver comentado, fica muito mais fácil você entender qual que era a função daquele código. Então, void setup comentário sempre é executado na inicialização do microcontrolador. Nem é, né, do Arduino, porque quem executa isso aqui é o microcontrolador que está na placa Arduino. Isso aqui. Então, isso aqui é executado apenas uma vez. É executado continuamente em loop. O que significa executado continuamente em loop? Nós vamos ter aqui várias linhas de código, então ele lê da primeira linha até ele executa da primeira linha até a última linha. Chegou na última linha, ele volta na primeira linha. Um comando que nós utilizaremos em todos os nossos códigos nessa disciplina é o serial begun 9600. Vamos lá. Esse comando é para iniciar, então begun vem de iniciar, ele vai iniciar uma comunicação serial com uma taxa de 9600 kbytes por segundo. Nós precisamos desse serial begun para habilitar o monitor serial. Esse monitor serial é o que vai nos permitir, né, acompanhar a execução do nosso código. Então, à medida que o Arduino vai executando o nosso código, nós vamos colocar vários prints, vários comandos de printar, para ele imprimir informações para nós acompanharmos, né, e verificarmos se esse código está sendo executado da forma correta ou não. Então, para nós verificarmos, para nós habilitarmos essa função de imprimir informações, nós precisamos iniciar a comunicação serial e a partir daí nós podemos utilizar o monitor serial. Observe aqui que gerou um erro e é sempre bom, né, nós explicarmos esse erro para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu falei, né, que uma vez que eu digitando o comando serial begun, eu posso utilizar o monitor serial. Então eu venho aqui monitor serial. Só que ocorre que nesse exato momento eu não estou com a minha placa Arduino conectada no computador. Então não existe nenhuma placa na COM6 do meu computador. Eu acabei de conectar, vou voltar aqui, COM6. Agora sim eu posso utilizar o meu monitor serial. Isso aqui é o monitor serial. Nós veremos já já o que ele faz. Eu vou fechar aqui. Vou aqui digitei esse comando. Para agilizar essas aulas, eu já tenho aqui todos os códigos prontos. Então eu vou, em algum momento, copiar e colar uma parte do código, ou quando os códigos forem muito extensos, eu vou colar já todo o código pronto e vou explicar para vocês, linha a linha, o que cada comando faz. Então, uma vez que eu habilitei a comunicação serial, então serial.begun, eu posso usar o serial.println. Serial.println é um comando do
da IDE Arduino, né, do C++ em Arduino, para imprimir alguma coisa no monitor serial. Eu poderia aqui simplesmente utilizar print. Serial.print ele vai imprimir iniciando. Como eu quero imprimir uma string, ou seja, né, uma palavra, sempre eu preciso colocar aspas duplas no começo e no final. Então, vamos começar aqui dessa forma. Vamos ver o que acontece com esse código. Desenvolvi o código. Eu já tenho aqui um Arduino ATmega no meu computador conectado. Quero carregar esse programa no Arduino. Venho aqui, carregar. Primeiramente, eu preciso salvar esse programa. Vou salvar aqui na área de trabalho. Eu já tenho ele salvo em outro local. Vou chamar ele de primeiro programa. Outra coisa que eu recomendo a vocês é organização. Sempre crie uma pasta para o projeto de vocês e à medida que vocês foram evoluindo o projeto, vai criando versões. Versão 1, versão 2, versão 3. Porque ocorre muito em programação, às vezes a gente chega em um determinado nível de nível de avanço, né, e ocorre algum erro e você precisa voltar uma etapa. Então, se você tem todas as versões salvas, se você precisa voltar uma etapa, basta você voltar no arquivo que corresponde, né, a essa versão, a essa etapa anterior. Então, primeiro programa, eu vou colocar aqui na minha área de trabalho mesmo, cliquei em salvar. Vamos lá ver o que aconteceu. O Arduino sempre vai criar no seu computador, no local que você especificou, uma pasta que terá o mesmo nome daquele programa que você definiu. Então, primeiro programa, observem aqui que eu tenho a pasta, né, o diretório chama primeiro programa, e eu tenho aqui primeiro programa.ino. Ino é a extensão dos arquivos que a Arduino IDE gera. Então sempre você vai obter programas com extensão ino, INO. Salvei o programa, vou clicar aqui, carregar. Observe aqui a barrinha, 100%, carregando, carregado. Então, nós transferimos esse programa do meu computador para o Arduino Mega que eu estou aqui conectado. Posso vir em monitor serial. O que vai aparecer é isso aqui. Sempre que eu aciono o monitor serial, automaticamente o microcontrolador ele reinicia, então ele volta lá na primeira linha. Então ele começa, né, ele é reexecutado. Então ele entrou na setup, iniciou a comunicação serial, serial.print, iniciando. Eu pedi ele para imprimir, iniciando. Não fez mais nada porque o código não fez mais nada. Poderia então poderia falar aqui, ó, olá, alunos de Eng 733. Carregar. Está transferindo, já transferiu ferramentas, monitor serial. Olá, alunos da Eng, de Eng 733. Agora veremos a diferença entre setup e loop. Eu vou imprimir o seguinte, serial.println. Primeiro, né, vamos só serial.print. Eu quero escrever olá mundo. Para quem aí já fez programação, né, em qualquer linguagem de programação, sempre o primeiro programa é o olá mundo. É uma questão de tradição. E na nossa disciplina não será diferente. Vou clicar. Carreguei.
o nosso código faz isso. Observe que ele está imprimindo Olá Mundo de forma consecutiva, e é isso mesmo que nós queríamos, né? Esse loop aqui, né, ele fica executando de forma contínua. Só que observem que ele está imprimindo, né, como se você estivesse escrevendo na mesma linha. Se você não quer escrever na mesma linha, você usa um print ln, que seria um print normal mais uma quebra de linha. Eu poderia fazer sim, ou poderia fazer assim, ó, serial.print. Eu posso fazer quebra de linha via código, para em linguagem de programação C++, para quebrar linha é um /n invertido. E linguagem C++, tem aqui ponto e vírgula para você falar que você terminou aquele comando. Vou fazer isso aqui e observe a diferença. Carregando. Olha, agora ele imprime Olá Mundo, ele quebra a linha e ele começa, né, uma linha nova. É como se você estivesse no Word e apertasse Enter para mudar de linha. Esse Enter, em linguagem de programação C++, é esse /n invertido. Essa barra invertida seguido do N. Para mim simplificar isso aqui, eu poderia simplesmente print ln, já imprime e automaticamente ele já quebra a linha. Vamos ver, carregou, monitor serial, observem o mesmo resultado. Então observe aqui, né, que ele está imprimindo numa velocidade muito rápida, porque ele está imprimindo aqui, o processador, né, do microcontrolador, ele está usando toda a sua capacidade de processamento para imprimir Olá Mundo. Então por isso que ele imprime, né, de uma forma muito rápida, porque ele demora, o custo computacional para imprimir isso aqui, né, é muito pequeno. Vamos agora aprender o recurso delay. Delay é uma função do Arduino, do C++, né, que executa no Arduino, que nos permite... Delay é como se a gente congelasse o programa, a gente faz uma pausa no programa. Esse delay sempre é em milissegundos. Então, delay de 1000 milissegundos, o que significa? Eu vou imprimir Olá Mundo, eu vou ficar com o meu programa congelado por 1 segundo, então vai continuar executando o programa, só que não tem nada, nenhum comando aqui embaixo, né? Lembrem que eu esqueci de falar, o que define... o que está dentro da função loop é a chave de abertura e a chave de fechamento. Então, se eu digitar qualquer coisa aqui fora dessa chave, por exemplo, vamos tentar fazer aqui, ó, vocês vão ver que vai dar erro, porque isso aqui não faz parte mais do meu programa. O meu programa ele termina aqui, nesta barra que finaliza, nessa chave que finaliza a função void loop. Vou tentar executar. Observe aqui, ó, que deu uma mensagem de erro. Então ele não aceita isso. Então o meu programa, a void setup começa nessa chave, termina nessa chave. A void loop começa nessa chave, termina nessa chave. Em C++, por questão de organização, sempre a gente coloca uma linha em cada... a gente sempre coloca um comando em cada linha. Mas, se a gente fizesse dessa forma aqui e viesse com outro código aqui na frente, por exemplo, aqui não vai aceitar porque é comentário, né? Se eu colocasse aqui o serial.println eng733... o que ele vai fazer? Ele vai imprimir Olá Mundo, vai esperar 1000 milissegundos, vai imprimir
ENG733 vai continuar executando o código, não tem nada, ele volta aqui em cima e executa o loop novamente. Vamos lá, vamos ver. Então é isso mesmo, ó. Ele imprime olá mundo, espera ENG733, só que ele volta. Quando ele acaba de executar ENG733, ele chega aqui no final, ele já automaticamente retorna aqui e começa. Por isso que imprimir ENG733 está praticamente ao mesmo tempo que olá mundo, porque ele imprime isso e já no próximo instante de tempo ele já imprime isto. Por questão de organização, nós sempre fazemos dessa forma. E para deixar o código ainda mais organizado, eu posso vir aqui em ferramentas autoformatação. Então eu vou identar o meu programa. Um programa identado, ele fica muito mais fácil de ser estudado, de ser analisado. Essa identação, nós veremos muito ao longo dessa disciplina, principalmente quando tratarmos de linguagem de programação Python. A linguagem de programação Python, ela exige uma indentação do nosso código. Para desenvolvermos programas em C++ para o Arduino, precisamos ter conhecimento básico dos recursos da linguagem C++. Especificamente, nós precisamos saber declaração de variáveis, saber declarar variáveis inteiras, decimais, booleanas, variáveis de texto, variáveis de constante. Precisamos saber sobre declaração de vetores, sobre como desenvolver comandos para operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, potência. Precisamos conhecer as estruturas de conjunção, o se ou if, o para ou for, o enquanto ou while e troca de caso, que é o comando switch case. Além disso, precisamos saber sobre declaração de funções e como operar com variáveis globais e variáveis locais. Para que essa aula não fique extensa, eu vou gravar uma aula extra sobre estes recursos básicos em linguagem C++. Então, se você até o momento não tem domínio destes recursos básicos, recomendo que você pare essa aula e assista a aula extra. Caso você já tenha domínio nestes recursos da linguagem C++, você pode dar continuidade a esta aula. A partir de agora, nós iremos desenvolver programas de computador em C++ para manipularmos as portas, os pinos do Arduino. Vamos começar com as portas digitais. Uma porta digital, como o próprio nome já diz, são portas que só aceitam números, que é o 0 ou 1, ligado e desligado, true ou falso. Então, nós iremos trabalhar aqui com o mundo digital. Em um mundo digital, só existe 0 e 1. O primeiro programa que nós iremos apresentar é o programa do LED piscante, onde nós iremos utilizar a saída digital do Arduino. Nós vamos usar a saída digital do Arduino para acionar um LED. Naquele exemplo do Hello World, onde que eu mostrei, naquele exemplo onde eu mostrei o Tinkercad, eu já fiz esse código. Só que, como eu comentei lá, eu queria só mostrar a plataforma. Agora nós vamos entender o código. Ok. Como que eu desenvolvo um programa para manipular as portas do Arduino? Eu tenho que fazer duas operações. A primeira, montar o circuito físico, e a segunda, desenvolver o programa que estará no Arduino. Então nós vamos aqui fazer essas duas etapas.
Primeiro nós precisamos montar o circuito físico. Então vocês vão aí pegar o Arduino de vocês, eu também aqui vou pegar o meu Arduino, vou utilizar aqui um resistor e um LED. Eu preciso desse resistor aqui, né, porque o LED ele tem uma corrente máxima de trabalho. Se eu utilizasse esse LED sem esse resistor, a corrente passando por esse LED seria muito alta e eu iria queimar esse LED. Por isso que aqui eu utilizo um resistor. O Arduino Uno trabalha com tensão, né, de 5 volts. Então, em algum momento, nesse pino 7 do Arduino, vai ser gerada uma tensão de 5 volts. Essa tensão de 5 volts, né, vai estar passando para o LED. O LED, esses LEDs comuns, normalmente eles trabalham com uma corrente de 20 mA, então eles só suportam uma corrente de 20 mA. Se eu fornecesse 5 volts diretamente no LED, devido à resistência interna do LED, essa corrente iria ultrapassar 5 volts. Então eu colocando aqui esse resistor externo mais o resistor interno do LED, vai gerar aqui uma queda de tensão. Na verdade, né, eu somando a resistência externa mais uma resistência interna do LED, vai gerar aqui uma corrente nesse circuito que vai ser inferior a 20 mA, então o Arduino vai funcionar normalmente. Então, em LEDs comuns operando aí com 5 volts, eu recomendo a vocês a usar resistores de 220 ohms. Então isso aí que é o recomendável. 220 ohms ou alguma coisa próxima disso. Então, pensando aqui no fluxo de elétrons, esse pino 7, em algum momento ele vai estar no estado high. Então, quando um pino está no estado high, ou seja, nível alto, ele fornece 5 volts. Então, 5 volts, vamos aqui imaginar, né, o circuito, o caminho teórico dos elétrons. Os elétrons vão passar aqui, vão passar pelo resistor, vão passar por LED, esse LED vai acender, retorna, vem aqui para o 0 volts. Quando esse pino estiver em low, significa que esse pino está fornecendo 0 volts. 0 volts não vai ter diferença de potencial com o GND, né? Lembrando que o GND também é 0 volts. Não tem diferença de potencial. Lá da aula de física vocês devem lembrar que se não tem diferença de potencial, não tem fluxo de elétrons. Não tem fluxo de elétrons, o LED não acende. Então, isso que seria a explicação desse circuito elétrico. Vamos aqui no código. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui está representando o mesmo código que está lá no meu Arduino IDE. Depois nós podemos até levar para lá e mostrar. Então, observe, aqui está a minha void setup e aqui está a minha void loop, as duas funções básicas de um programa em Arduino. Eu estou aqui usando a função define. Nós acabamos de ver que define é a definição de uma variável constante. Essa variável constante ela chama pino e ela tem o valor 7. Esse valor 7 ele não é ocasional. 7, eu estou dizendo que 7 é exatamente o número do pino da placa Arduino. Então eu sempre vou aqui, né, declarar alguma variável com o nome pino e eu vou informar aqui no código em qual o número da porta onde aquele meu dispositivo está conectado.
Se eu estou conectando um LED no pino 7, então eu tenho que falar que eu estou usando o pino 7. Então eu faço isso dessa forma. Poderia também fazer da seguinte forma, né? Em vez de usar define pino 7, eu poderia usar int pino igual a 7 ou const int pino igual a 7. Ao longo dessa disciplina eu vou usar aqui as duas formas. Então, ora eu vou usar uma, ora eu vou usar outra, mas vocês devem entender que significa a mesma coisa. Eu declarei aqui uma variável inteira. Ela tem o nome tempo e esse tempo é mil. Então eu tenho aqui uma variável tempo guardando o número 1000. Aqui eu tenho a minha void setup. Na void setup, quando eu estou já manipulando pinos do Arduino, eu não estava fazendo isso até agora. Primeira coisa, eu preciso falar qual que é o modo de operação daquele pino. Pensando em pinos digitais no Arduino, um pino digital ele pode ser de saída, output, ou de entrada, input. Aqui, como eu quero fornecer 5 volts para acender um LED, ele tem que ser do tipo output, ele tem que ser saída digital. Então, eu tenho que falar que ele é output. Ok, essa configuração que eu preciso fazer. Então, pinMode, isso aqui é uma função do Arduino, é uma função do C++, do Arduino. Então isso aqui já está implementado na própria IDE. Então quando eu pego esse código e carrego ele para o Arduino, ele já vai entender essa função. Isso aqui é uma função, a gente diria que isso aqui é uma função interna do Arduino. pinMode, a sintaxe dela é falar qual pino você está trabalhando. Então eu estou falando aqui que pino é uma variável, só que pino vale 7. Então eu estou falando aqui que eu quero definir o pinMode para o pino 7. E eu quero falar que ele é output. Output aqui deve ser dessa forma. Observe que ele fica em azul. Então você escrevendo output, o microcontrolador até Mega328P vai entender que você quer que aquele pino 7 seja saída. Venho aqui para a minha função loop. Essa função nós vimos que ela fica sendo executada continuamente. Eu tenho aqui a função digitalWrite. digitalWrite também é uma função do Arduino que já está implementada. digitalWrite, então quer dizer que eu vou escrever um número digital. Eu escrevo 0 ou 1, ou eu escrevo high ou low. Então eu vou escrever no pino, então eu vou escrever no pino 7 high. Escrevendo high significa que eu estou pedindo para aquele pino liberar 5 volts. Então vai liberar 5 volts no pino 7. Eu vou esperar. Aqui eu tenho a função delay, nós vimos que é um congelamento do código. Eu vou ter esse congelamento de tempo. Tempo é 1000 então eu vou congelar o código por 1000 milissegundos. Depois que eu congelar 1000 milissegundos, eu vou usar digitalWrite pino low. Então esse pino, que é o pino 7, ele vai mudar para o estado low, desligado, 0. Então ele vai fornecer 0 volts. Forneceu 0 volts, o LED vai apagar. Eu vou esperar 1000 milissegundos e vou repetir isso. Então o que significa esse código? Esse pino 7 vai ficar 1000 milissegundos em nível alto, 1000 milissegundos em nível baixo. Depois 1000 milissegundos em nível alto, depois 1000 milissegundos em nível baixo, isso até o Arduino ser desligado. Inclusive, se vocês aí tiverem um multímetro, vocês podem verificar que em dado momento vai liberar a diferença de potencial entre o pino 7 e o pino GND vai ser 5 volts, em outro momento vai ser 0 volts.
Eu vou agora montar esse circuito aqui na minha protoboard, levar esse código para a IDE Arduino, carregar no Arduino e mostrar para vocês esse funcionamento. Esse vai ser o procedimento ao longo dessa aula. Eu vou explicar o código, montar o circuito e mostrar para vocês o circuito funcionando. Aqui está este circuito funcionando. Então, o procedimento que eu fiz foi carregar exatamente aquele código que eu mostrei para vocês nesse meu Arduino Uno. Observe que o Arduino está conectado no meu computador via porta USB. Ele está ligado, o LED dele está aceso. Eu tenho aqui um LED. Vocês já veem que já está piscando, pois o código está sendo executado. Este LED está aqui com um resistor de 220 ohms. Eu conectei um fio no pino 7 do meu Arduino, trouxe ele até aqui a minha protoboard. Conectei na protoboard na mesma linha que está o resistor. Tem um resistor de 220 ohms. Esse resistor está na mesma linha do pino do LED. O outro terminal do LED eu conectei em um fio. Esse fio vem no GND do Arduino. Então, quando está naquele comando digitalWrite high, fornece 5 volts no pino 7, acende o LED. Quando está digitalWrite 0, fornece 0 volts, o LED fica apagado. Para mais informações, para detalhamento sobre como utilizar uma protoboard, como ligar um LED, para esse vídeo não ficar longo, eu recomendo que vocês aí façam pesquisa na internet. Veremos agora o programa Ler Botão. Esse programa será utilizado para ler a entrada digital do Arduino. Lembrando que o programa anterior ele escrevia na porta digital. Esse vai ler a porta digital. Em microcontroladores, nós temos um problema que é resolvido utilizando resistores pull-up. Vamos ver. Se nós não utilizarmos esse resistor pull-up, seja ele interno ou externo, acontece que quando um botão ele está solto, ou seja, ele não está pressionado, o nível lógico daquele pino digital ele vai ser indefinido. Vai ser um ruído. Ora ele vai ser 0, ora vai ser 1. Ou ora ele vai estar desligado, ou ora vai estar ligado. Quando eu pressiono aqui o meu botão, automaticamente eu forneço o nível lógico 0 nesse pino digital. Aí sim ele vai acusar, né, que esse botão foi pressionado, visto que está chegando aqui 0 volts. Mas isso aqui, na prática, né, dessa forma aqui nunca irá funcionar. Eu utilizo então um resistor pull-up externo, que é o caso dessa ligação aqui. Então eu vou usar aqui um resistor. Eu vou continuar usando o meu botão. Eu vou pegar aqui, né, um fio GND, vou ligar, vou passar ele por um resistor, vou voltar ele aqui no 5 volts. Vou pegar aqui um fio do outro lado do botão, ligar aqui no pino digital 2. Dessa forma vai funcionar corretamente. Ou eu uso aqui um pull-up interno do próprio
Arduino, o próprio microcontrolador ATmega328P, ele tem um pull-up interno, então eu substituo esse resistor externo por um resistor interno. Aqui eu tenho o botão, utilizando aqui Pmode, que é o modo do pino, né? Eu vou falar que é o pino BT, BT é o 2, então significa que eu estou trabalhando com o pino digital 2. Eu vou falar que ele é input pull-up, para mim habilitar esse pull-up interno. Aqui, eu estando com o botão solto, o nível lógico desse digital 4 aqui será 5 volts. Se eu apertar o botão, o nível lógico aqui será 0 volts. Então, botão solto, 5 volts. Botão apertado, 0 volts. Ou botão solto, 1. Botão apertado, 0. Só que normalmente, né, o que a gente define em lógica, né, quando a gente está trabalhando com esse sistema, é que solto é 0, apertado é 1. Então observem que agora há pouco eu falei invertido. Então eu vou fazer essa inversão aqui via código. Vamos entender todo o código. Então eu defino aqui uma variável bt com valor 2, referindo, né, ao fato de eu estar lendo um botão que está no digital 2 do meu Arduino. Eu vou definir aqui uma variável count, iniciando ela como 0. Pmode, botão, que seria o pino, né, que eu estou trabalhando. Se eu usar input, eu uso resistor pull-up externo. Se eu usar input pull-up, eu vou usar o resistor pull-up interno. Vou iniciar comunicação serial. Para mim ler o estado na porta digital, eu uso o comando digital read e o pino que eu quero ler. Eu vou guardar esse resultado numa variável que eu chamei de st. Ela vai ser inteiro. Então st ou vai valer 0 ou vai valer 1, visto que é uma leitura de um sinal digital. Devido a esse fato de eu comentar, né, que há uma inversão, ou seja, né, quando eu pressionar esse botão, ST vai valer 0. Quando eu soltar esse botão, ST vai valer 1. Eu usando esse comando, ST igual exclamação ST, isso aqui é uma função, né, do C++ para inverter estado. Então, eu estou negando, eu estou invertendo ST. Então, se ST é 0, eu invertendo, ele vira 1. Se ST é 1, eu invertendo, vira 0. E aqui eu uso uma estrutura de condição. Se ST é igual a 1, quer dizer que eu quero afirmar que o botão está pressionado. E além disso, quando ST for 1, eu vou incrementar aqui count em uma unidade. Com isso, eu consigo saber quantas vezes eu pressionei o botão. Então, se eu apertei o botão, eu vou incrementar a unidade e eu vou falar quantas vezes aquele botão já foi pressionado. Então, pressionado, imprime count, imprime vezes, faz uma quebra de linha. E aqui eu congelo o programa por 1000 milissegundos. Aqui eu tenho o mesmo código do slide anterior, porém, né, eu estou usando pull-up interno. Eu usando pull-up interno, eu tenho aqui, vocês devem fazer aí, né, essa ligação usando os componentes de vocês. Arduino. Aqui eu vou ligar um fio em uma extremidade do botão, outro fio em outra extremidade do botão, vem até o pino digital 2. Vou aqui habilitar eu vou usar esse Pmode e falar que eu quero usar o pull-up interno. Aqui o código funcionará da mesma forma. Eu vou deixar para vocês testar e ver o resultado. Um recurso
diríamos, um pouco mais avançado no Arduino e outros microcontroladores são as interrupções. Aqui nós vamos ver como que nós podemos usar interrupção em pinos digitais. Esse recurso ele é útil para dar prioridade à leitura de sinais de um botão ou um sensor digital que está conectado ao Arduino. Por exemplo, se nós utilizarmos um encoder para, por exemplo, calcular, medir a velocidade de um motor, nós não queremos que esse encoder perda pulso, ou seja, nós não queremos perder informação. Então, nós utilizando aqui interrupções, nós vamos dar prioridade ao código para ler o estado desse encoder, e aí nós teremos uma informação, nós iremos garantir, né, que a informação de leitura de velocidade seja mais precisa. No Arduino Uno, Nano, Mini e outros que tenha o microcontrolador até Mega 328P, apenas os pinos digitais 2 e 3 aceitam interrupção. No Uno Wi-Fi, todos os pinos aceitam interrupção, e no Arduino Mega, o pino 2, 3, 18, 19, 20 e 21 também aceitam interrupção. Aqui está exemplificado como que essa interrupção funcionaria. Esta folha aqui com esses riscos representa basicamente o código, né, que eu estou mostrando para vocês até agora. Então teria aqui declaração de variável, teria aqui o void setup e aqui estaria o void loop. Então eu já comentei com vocês, né, o Arduino, o microcontrolador, ele executa o código de cima para baixo. Então ele vai lá na primeira linha do loop, executa até a última, volta na primeira. Só que esse código ele pode ser muito grande a ponto de demorar um certo tempo para ele executar todo esse loop. Imagine aqui que você lê um estado de um botão em um determinado momento e você está executando lá uma outra parte do código que demora um intervalo de tempo muito grande. Imagine que enquanto ele está executando essa outra parte do código, você mudou o estado desse botão, e essa informação de mudar o estado do botão ela é muito importante. Usando interrupção, é como se você desviasse o código. Como que funcionaria isso? Então, vamos lá. Você está executando a sua função, e você está aqui numa função que é demorada e você muda o estado do botão. Se você atribuir a essa mudança de estado de botão uma interrupção, esse código, esse programa, ele para de executar aquela função demorada, vai lá, executa a função de interrupção que você definiu e volta continuando a executar aquela função. Então, por isso que eu falei prioridade. Se o seu botão é prioridade, o microcontrolador ele vai parar tudo o que ele está fazendo e executar aquela função de prioridade que você definiu. Como que nós implementamos isso? Desta forma aqui. Eu estou usando aqui, né, eu estou definindo uma variável interrupt pin digital com o número 2, né, significando que eu vou usar o pino 2 para interrupção. Eu vou criar aqui uma variável state de estado, ela é inteira e ela vai receber o valor low, que significa, né, 0. Eu vou iniciar o meu monitor serial. Eu vou usar aqui pin mode, interrupt pin, então eu vou usar o pino 2 como input pull-up. Até aqui, né, é o mesmo do que nós vimos anteriormente. A diferença está aqui. Para mim usar interrupção, eu uso o recurso, a ferramenta attach interrupt. Então isso aqui é uma função. E vou usar aqui
digital pin to interrupt. Qual pino digital eu quero usar para interrupção? O pino 2. Então eu vou usar o pino 2. Eu vou fazer uma interrupção usando o pino 2. O que eu quero fazer quando essa interrupção acontecer? Eu quero executar uma função. Eu falei, né, que interrupção para aquela função executa uma outra e depois retorna. Eu quero que execute essa my function, minha função. Eu declarei aqui, ó, a minha função. E quando que eu quero que essa função seja executada? Quando ocorrer uma mudança de estado desse pino. Então, change. Então, se o pino era 0, mudou para 1, vai executar essa my function. Era 1, mudou para 0, também vai mudar. Além de change, eu posso usar low, ou seja, eu vou entrar na minha interrupção quando o nível do botão mudar para 0, ou quando ele for 0. Eu posso usar o rising, né? Ou seja, quando esse estado mudar de 0 para 1, ou falling, quando esse estado mudar de 1 para 0. Então, significa basicamente aqui que eu estou executando aqui meu código normalmente, né? Então aqui eu tenho um loop, né? Esse loop está sendo executado. Só que aqui observe que eu tenho um congelamento. Então esse congelamento, né, o programa está travado aqui. Porém, se durante esse congelamento eu mudar o estado do botão, o código sai desse congelamento, vem aqui, executa minha my function e retorna aqui para o congelamento. Então, o que eu vou fazer nesse congelamento? Eu vou falar aqui, eu vou imprimir a minha my function, né? A minha função de prioridade vai ser imprimir. Estado do pino mudou. Como o estado do pino mudou, né, eu vou usar aquele recurso de negar o próprio estado. Então, se eu vou inverter o número, eu vou inverter o estado dele e vou imprimir o estado. Então, como eu comentei, né, quando você quer dar prioridade a um sensor digital, este recurso de interrupção ele é muito interessante. Ele resolve, né, um grande problema nosso. Vamos agora ver como seria o programa e o circuito para nós utilizarmos dois pinos digitais, um para leitura e outro para escrita. É o exemplo de utilizar um botão e um LED. Se o botão está pressionado, acende o LED. Se o botão está solto, o LED fica apagado. Temos aqui um Arduino. Eu tenho um LED ligado no GND, no 0 volts, resistor no pino 2. Eu tenho aqui um botão ligado no GND e ligado no pino 7. Então, botão está no pino 7, LED está no pino 2. Esse botão ele vai ser uma entrada. Então, P-Mode, Input, eu vou usar PUP interno. Então, Input PUP. O LED é uma saída. Então, Output. Vou iniciar o monitor serial. Vou ler o estado do meu botão e guardar na variável ST. Devido àquela questão de inversão que eu tinha comentado com vocês, eu vou inverter o estado de ST. Então, se ST for 1, na verdade, né, antes dessa conversão, ela seria 0. Então, se o estado é 1, eu quero dizer que o meu botão está pressionado. Então, eu vou escrever pressionado e vou escrever digital write LED high. Então eu vou mudar o estado do pino 2 de low para high.
fornece 5 volts, então nós já vimos que esse LED irá acender. Se o botão não estiver pressionado, ou seja, se o estado for 0, o botão solto, vai cair nessa condição, nós já vimos if else, se não, digital right LED low, desliga LED e escreve botão não está pressionado. Um delay de 100 milissegundos e esse programa aqui fica em loop. Então, eu recomendo vocês a montar o circuito ou utilizar o Tinkercad para simulação, elaborar um circuito similar a esse, escrever esse código e vocês verão. Apertou o botão, LED acende, porque apertar o botão significa que o estado ST vai ser 0. Só que eu estou invertendo o estado, então ST0 ele muda para 1. Se é 1, LED liga. Eu solicito ao meu controlador que libere 5 volts na porta 2. Se o botão está solto, ST ela terá valor 1, só que eu inverto o estado, o contrário de 1 é 0, desligada, então entra aqui nesta condição do else, eu vou escrever 0 volts no pino digital 2, então o LED ficará desligado. O sensor ultrassônico é um exemplo de sensor que utiliza os pinos digitais do Arduino. O sensor ultrassônico ele funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho um sensor ultrassônico e ele tem dois componentes. Ele tem um emissor de onda e um receptor de onda. Esse sensor, então, ele emite uma onda. Nessa onda, ela vai se chocar contra um objeto e vai retornar. Então, nós temos aqui um sinal enviado, que nós chamamos de trigger, e um sinal de retorno, que nós chamamos de eco. Esse eco é detectado pelo outro lado do sensor. E a partir do tempo gasto para uma onda sair do sensor, ir até o objeto e retornar, a partir desse tempo nós conseguimos calcular a distância do sensor ao objeto. Aqui eu tenho o modelo de sensor ultrassônico HCSR04. Esse sensor ele tem 4 pinos. Ele precisa de alimentação para os seus componentes internos, então você deve alimentá-lo com 5 volts e com o GND para gerar o diferencial de potencial necessário para o seu funcionamento. Eu tenho 2 pinos, um pino de trig, que no caso aqui eu estou ligando no digital 4, e um pino eco, que eu estou ligando no pino digital 5. Esse é o esquema de ligação clássico de um sensor ultrassônico. Caso vocês não tenham esse sensor e queira utilizar o simulador desse sensor que existe no Tinkercad, vocês vão ver uma diferença. Lá no Tinkercad, esse sensor tem 3 pinos. Na verdade, né, lá no Tinkercad, o sensor ultrassônico que é simulado, ele usa um único pino como trigger e como eco. Você faz uma mudança ao longo do código, você muda de pmode de output para input. Veremos agora como que é o código para detectarmos, para medirmos a distância do sensor ao objeto, utilizando esse modelo de sensor ultrassônico. Vou apresentar o programa desenvolvido
para medir distâncias utilizando o sensor ultrassônico. Estou aqui com a Arduino IDE aberta, já digitei o código, vou explicar a vocês. Nestas duas linhas eu defino os dois pinos do Arduino que eu estou utilizando. O sensor ultrassônico exige um pino de trigger, onde eu emito um pulso, e um pino de eco, onde eu leio o retorno do pulso. O trigger pin está no pino 4 do Arduino e o pino de eco está no pino 5. Eu declaro duas variáveis globais. Uma variável float para armazenar a distância e uma variável também decimal para armazenar o tempo. Eu inicio o monitor serial. Eu configuro o pino de trigger como output. Como esse pino trigger é responsável por emitir um pulso, lógico, ele é uma saída. E eu inicio esse pino. Aqui tem um erro de digitação. Eu inicio esse pino de trigger em nível lógico baixo, ou seja, eu inicio ele sem emitir pulsos. O pino de eco ele será uma entrada, então eu configuro ele como uma entrada. Nesse caso aqui, eu não preciso usar input pull-up para habilitar os resistores internos. Aqui está, esta é a função void loop. Lembrando aqui, todos os códigos. Esta é a função de loop. Todos os comandos que estão aqui dentro serão executados continuamente. A primeira linha dessa função é leitura, ou seja, eu estou chamando uma outra função. Eu estou chamando a função leitura, que está declarada aqui embaixo. Leitura também é uma função void, ela não retorna nada. E esta função faz o seguinte. Eu emito um sinal. A função leitura faz o seguinte. Eu modifico o estado do pino trig para high. Eu espero 10 microsegundos e eu mudo o estado lógico do pino trig. Na verdade é trigger pin e echo pin. Lembrando que sempre, né, o nome aqui do pino deve ser compatível ao nome que foi declarado no início do código. Então, eu modifico o estado para high, espero 10 segundos e modifico o estado para low. Isso significa que eu estou enviando um pulso com uma duração de 10 milissegundos. Ele estava em low. Eu modifico para high, espero 10 microsegundos e modifico para low. Então, eu estou enviando um pulso de duração 10 milissegundos. Eu utilizo esta função pulseIn para medir o tempo necessário para essa entrada ficar em high. Este tempo será, o tempo para esse sinal emitido ir até o objeto, deslocar até o objeto,
ser refletido e retornar para o módulo de leitura do sensor ultrassônico. Então, novamente, o pulseIn é uma função do Arduino que retorna um tempo gasto até essa entrada ficar em nível high. Então, esse tempo aqui significa, né, o tempo para a onda ir até o objeto e retornar. Esse valor de tempo é em microsegundos. Eu divido ele por 1000. Eu dividindo por 1000, eu converto em milissegundos. Dividindo por 1000 novamente, eu obtenho em segundos. Então, eu terei aqui um tempo em segundos. Como essa variável tempo ela é global, eu consigo acessá-la aqui na minha função void loop. Eu vou pegar esse tempo e vou dividir por 2, porque esse tempo aqui, né, é o tempo de ida e volta. Para calcular o tempo, para calcular a distância, eu só preciso do tempo de ida ou o tempo de volta. Então, eu divido por 2. E eu utilizo a equação distância é igual a velocidade vezes tempo. Eu quero encontrar uma distância. Eu assumo que essa onda se desloca na velocidade do som, 343 metros por segundo, vezes o tempo necessário para a onda viajar até o objeto ou o tempo para retornar. Então, aqui eu tenho a distância do sensor ao objeto em metros. Multiplicando distância vezes 100, eu vou ter a distância do objeto ao sensor em centímetros. Eu imprimo distância em centímetros, o texto na distância em centímetros, e imprimo esta distância. E eu espero 1000 milissegundos, ou 1 segundo. O programa fica congelado em 1 segundo, então ele vai retornar nessa função leitura, vai emitir um novo pulso, vai esperar 10 segundos, vai mudar para o low, vai medir o tempo necessário para a onda ir ao objeto e retornar. Com isso, eu refaço todo o cálculo de distância. Então, resumindo, eu obtenho a distância do sensor ao objeto a cada 1 segundo. Recomendo que vocês digitem esse código e façam os testes com o sensor de vocês.